Olá, vamos começar uma nova semana com novas atividades, com novos conceitos. Hoje nós vamos falar em geografia sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria é, digamos assim, um conflito não conflito. Um conflito que Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, elas fazem depois da Segunda Guerra Mundial, entre 1947 até a queda do Muro de Berlim, em 1988, com resquícios até 1990, 92, com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas definitivamente. Por que um conflito não conflito? Porque é o seguinte, que é uma política que eles vão estabelecer para a hegemonia do mundo. A gente tem que lembrar, que vocês vão ver isso em história, que os Estados Unidos e a União Soviética são os países que mais saem fortalecidos após a Segunda Guerra Mundial. A União Soviética defendendo o comunismo, tá? A forma comunista, os Estados Unidos defendendo o capitalismo. E os dois queriam, de uma certa forma, estar espalhando o seu poderio sobre o mundo. Os dois queriam se estabelecer como o grande carro-chefe do mundo. Então, o que aconteceu? Eles viam intenção entre a era nuclear, os dois, cada um vai ter míssil. Se os Estados Unidos fizesse 10 mísseis, a União Soviética fazia mais 12 para mostrar que eles tinham poder, e com isso eles começaram a participar de conflitos internos durante o mundo. Por exemplo, os Estados Unidos, através do Plano Condor, praticamente todas as ditaduras, inclusive a do Brasil, vai ser patrocinada pelos Estados Unidos. Todas as ditaduras de direita vão ser patrocinadas pelos Estados Unidos na América do Sul, na América Latina, tá? Em contrapartida, todos os golpes e as ditaduras e as revoluções socialistas de cunho comunista, que vocês viram a diferença, que socialismo e comunismo, eles têm uma diferença, vão ser patrocinados pela União Soviética. Exemplo, Coreia do Norte, Vietnã, o apoio à China e principalmente a Cuba. Eles se vão enfrentar frente a frente? Não. Talvez em 1962, na questão dos mísseis, eles quase entram em guerra por... A questão dos mísseis é interessante. Alguém dispara um alarme que os Estados Unidos iam invadir a União Soviética com os mísseis. A União Soviética vira os mísseis e a União Soviética tinha em Cuba uma base, vira os mísseis para os Estados Unidos e aí o mundo entra em polvorosa. Aí eles conseguem resolver esse conflito e não há esse conflito. Então, quando a gente tiver oportunidade, vou trabalhar isso, a gente vai debater em geografia essa questão. Talvez essa é uma pitadinha sobre a questão da Guerra Fria. Vou passar esse vídeo meu, só para que vocês tenham um entendimento, e também eu quero que vocês... Eu vou passar mais um vídeo, tá? Desses que a gente passa como um apoio, para que vocês tenham um entendimento maior, porque a Guerra Fria tem que ter um debate, tem que ter uma explanação bem maior. Para muitos historiadores é a Terceira Guerra Mundial. Só que, por quê? Porque você mexe em todos os continentes. Você vai ter a China, você vai ter a Coreia, a Guerra das Coreias, você vai ter a questão de Cuba, você vai ter questões dentro da África, na própria Ásia, você vai ter na América a questão de Chile, Argentina, Brasil, El Salvador, Nicarágua. Você vai ter vários lugares no mundo. E principalmente na Ásia, na região do Afeganistão, Irã, Iraque, todo o processo vai ter. Então você vai ter movimentos como se fosse um jogo de xadrez que vão estar fazendo isso daí. A Guerra Fria... o que a Guerra Fria traz de positivo, entre aspas? Eles tentam chega um certo momento que eles vão pensar na Guerra nas Estrelas. Não confundam com Star Wars. Por quê? Porque eles estavam planejando satélites armados com mísseis lá de cima que podiam atacar. Para desenvolver essa tecnologia, muita coisa foi o homem à busca da Lua, a questão dos satélites, a questão da corrida espacial, tudo é fruto da Guerra Fria. Então, hoje, se você tem micro-ondas, se você tem celular, tudo isso começou lá atrás. Se a gente pode estar falando nessa forma que hoje de comunicação, tudo isso estabelece através da tecnologia desenvolvida durante a Guerra Fria para aprimorar a questão de poder, tá? Beleza? E depois a gente fala mais. Faça atividade, assista no outro vídeo e fiquem com Deus.